Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo José Marcelino e vou fazer uma breve apresentação acerca do tecido ósseo, a sua composição celular, no que refere-se à disciplina de Biologia do Desenvolvimento. O componente curricular, né, onde podemos ter como base para essa apresentação, é a disciplina de Biologia do Desenvolvimento, onde a docente da mesma é a professora Kaline Catiele Campos Silva, e os discentes, né, que compõem o corpo da equipe são Alicia Regina Dantas de Barros, Maria Daniara Soares Lima, Maria Rita Gomes de Sá e minha pessoa, José Marcelino dos Santos Reis. Eu vou começar, dar início à apresentação, falando um pouco sobre a definição, né, e as principais características do tecido ósseo. Pode-se afirmar, né, que o tecido ósseo ele é um tipo de tecido conjuntivo, um dos fatores que destaca o mesmo é por ele ser o principal componente, né, dos ossos do nosso esqueleto. Esse tecido ele está, portanto, né, relacionado à sustentação do corpo, né, além da proteção dos órgãos e também da locomoção. As características principais do tecido ósseo, como eu já falei, né, ele é um tipo de tecido conjuntivo, né, especial, tendo como uma de suas características mais marcantes a presença, né, de um material extracelular, né, calcificado, nesse caso é denominado matriz óssea, onde essa matriz ela é rígida devido à calcificação, sendo também elástica, né, devido à presença de algumas fibras, né, colágenas, que são responsáveis, no caso, por proporcionar apoio, né, ao músculo esquelético que o nosso organismo possui. O tecido ósseo, ele é formado por um conjunto de células, né, onde essas células, elas, em conjunto, né, elas agem como tradutoras, no caso das contrações, né, dos músculos em movimento. O tecido ósseo também ele é responsável por armazenar fosfato, cálcio e outros íons, né, controlando dessa forma a liberação dos mesmos, né, em nosso organismo. A matriz óssea, né, que é a matéria extracelular calcificada, ela aliada com células, ela constitui, no caso, dá origem a esse tecido, onde as células que dão origem ao tecido ósseo são os osteócitos, que eu vou abordar um pouco sobre eles mais na frente, onde essas mesmas são nutridas a partir de canalículos presentes na matriz, uma vez, né, que esses permitem essas trocas de íons e moléculas entre as células ósseas, né, e os capilares. Aqui nós vemos, né, alguns tipos de células que compõem o tecido ósseo. Eu vou falar um pouco mais sobre ela logo na frente. Dando continuidade, esses tecidos, né, eles são responsáveis por cobrir a área interna, no caso é o endostéio, e a externa, que é o periósteo. Vou falar também na frente um pouco sobre eles, nos ossos, por meio de uma camada, né, formada por células osteogênicas, que são células, né, que atuam na formação óssea. A matriz óssea, ela é muito resistente, né, e ela apresenta uma porção orgânica, né, e uma porção inorgânica em sua composição, onde a porção orgânica ela representa aproximadamente, né, 50% do peso da matriz, sendo formada em maior quantidade por fosfato e cálcio. A parte orgânica, no caso, por sua vez, né, ela é constituída principalmente por colágeno, e em especial colágeno do tipo 1. Além dessa matriz, né, o tecido ósseo ele também apresenta células especializadas, que são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos, e no caso, como nós podemos ver na gravura do slide, as células osteoprogenitoras, eu vou falar um pouco sobre as mesmas. E essas células elas estão diretamente relacionadas, né, à síntese da parte orgânica da matriz, possuem uma localização na área periférica, né, e os osteoclastos, eles são células móveis, né, ocorrendo, portanto, em várias partes do tecido, né? Já os osteócitos, eles são células situadas no interior, né, das lacunas, ou seja, dos espaços, né, da matriz desse tecido. Os osteoblastos, né, eles são relacionados
são células que são relacionadas à síntese da parte orgânica da matriz, né? Falando um pouco, né, sobre a composição celular do tecido ósseo, né, as células que compõem esse tecido. Falar um pouco sobre as células osteoprogenitoras, né, são tanto importantes. Elas são células mesenquimatosas, né, ou seja, que possuem origem no mesênquima, né, origem mesenquimal, com poder de diferenciar-se, né, e de proliferar-se em células formadoras de tecido ósseo, no caso dos osteoblastos, vamos ver logo mais à frente. Essas células, elas persistem, né, até a vida pós-natal, ou seja, até o nascimento, né, da espécie humana, no caso, né, da criança, e são encontradas em quase todas as superfícies livres dos ossos, né? No caso do endósteo, periósteo, as trabéculas de cartilagem calcificada, que a gente vai ver mais à frente. Durante a fase de crescimento dos ossos, né, e reparações de lesões ósseas, as células osteoprogenitoras, elas são mais ativas, né, ela tem uma função mais, né, importante, né, nesses processos, e também aumentam, né, a sua atividade, originando novos osteoblastos, né, para o tecido ósseo. Falando um pouco, nessa gravura, né, nós podemos ver representado de forma bem clara aqui um esquema, né, que representa essas células que compõem o tecido ósseo, no osteoblasto, né, o osteócito, a matriz óssea, o osteoclasto e o tecido conjuntivo, né, que é o tecido formador. Eu vou falar um pouco sobre os mesmos, dando origem, né, à composição celular desse tecido. Vamos falar um pouco sobre os osteócitos, né, como vocês podem ver aí na gravura. Eles se localizam popularmente, né, denominadas lacunas, que nada mais são, né, do que cavidades na matriz óssea, onde eles são capazes, né, de ceder espaço para somente um osteócito. A comunicação entre essas células, ela ocorre entre os canalículos e realizam trocas de moléculas e íons, né, através das junções celulares GAPE. A gente viu isso, né, no primeiro período, né, na matéria de BCM, Biologia Celular e Molecular. Nada mais são do que as junções comunicantes, né, que são denominadas de junções GAPE ou anexo também. Nada mais são do que estruturas, né, que permitem a comunicação entre células, né, através de conexinas, né, e nada mais são do que proteínas que pertencem a cada uma das células e que as atravessam, né. Os osteócitos, eles servem como um depósito, né, para determinada quantidade de retículo endoplasmático rugoso, né, complexo de Golgi, pequeno nesse caso, e núcleo, né, com cromatina condensada. Ele possui um formato um tanto interessante, né, que é o formato de amêndoas, parece semelhante a uma amêndoa, por possuir um formato achatado, né, como nós podemos ver aí nessa gravura do slide. Falando um pouco sobre o osteoblasto, né, que é outra célula, né, que compõe esse tecido, ela é responsável pela produção orgânica, né, na matriz óssea. Elas têm a função de depósito de fosfato de cálcio, sendo assim, elas integram, né, um papel importante na mineralização da matriz. A localização das mesmas ocorre lado a lado de uma da outra, né, na superfície óssea, ao passo que elas entram em alta atividade de síntese, ao passo que entra, né, que ocorre essa síntese, essa atividade sintética. Essas células elas ganham um formato cuboide, como a gente pode ver aí na gravura, com um citoplasma basófilo, né? Já quando em estado de atividade reduzida, as mesmas elas tomam um formato um tanto achatado e o citoplasma menos basófilo. Ao ficar retida na matriz óssea, uma dessas células, ela mais na frente, né, ela vai se tornar um osteócito. E falando um pouco sobre o osteoclasto, né, são essas 4 células importantes na formação desse tecido, na composição. O osteoclasto são células, né, consideradas um tanto volumosas, móveis e bastante ramificadas, com várias ramificações. São dotadas de diversos núcleos, né, contendo um citoplasma um tanto granuloso, em alguns casos com vacúolos. Elas são um pouco basófilas, né, quando jovens, e acidófilas quando adultas. E uma curiosidade, né, que não posso deixar de falar, é que existem uma certa estrutura, né, nesse tecido chamada de lacunas de Hounsfield, eu acho que é assim o nome, que é o nome dado, né, a algumas lacunas, né,
cavadas, né, na matriz óssea pelos osteoclastos, e esses possuem prolongamentos vilosos, né, com uma zona citoplasmática em volta da área, nomeada de zona clara, e esta zona ela é totalmente desprovida, né, de organelas, mas abundante, né, de filamentos de actina. E é nessa área onde ocorre um processo muito importante nesse tecido, né, que é a reabsorção óssea. Falando um pouco sobre o revestimento dos ossos, né, aqui nessa gravura nós podemos ver a divisão do tecido ósseo, né, em osso compacto e osso esponjoso. Eu vou falar um pouco sobre o revestimento ósseo, onde a superfície externa dos ossos ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, que é o periósteo. Eu vou falar sobre ele. O tecido ósseo ele é altamente vascularizado, ou seja, repleto de vasos, né, vasos sanguíneos. No periósteo existem vasos sanguíneos e nervos, né, que penetram nos ossos através de pequenos orifícios. A superfície interna do osso ela é revestida pelo endósteo, né, que é formado tanto por células, como eu falei anteriormente, os osteoblastos e os osteoclastos. Falando um pouco nessa gravura, a gente pode ver a estrutura de um osso, né, em um corte total do osso, né. A gente pode ver inúmeras estruturas, como podemos ver aqui o osso esponjoso, né, ou trabecular, que é onde contém medula óssea vermelha, vou falar mais na frente sobre ele, o osso compacto, né, ou denso, e a gente pode ver aqui a cavidade medular, né, que é onde contém a medula óssea, no caso de coloração amarela, né, no caso de um osso adulto, né, de um ser humano adulto. E podemos ver claramente nessa parte do endósteo e essa parte do periósteo. Eu vou falar sobre elas agora, o que são essas partes, né? Elas são superfícies internas, né? As superfícies internas, né, e externas dos ossos, elas são recobertas por células osteogênicas e tecido conjuntivo, né, que vão formar, no caso, o endósteo e o periósteo. A camada mais superficial do periósteo, ela contém principalmente fibras colágenas e fibroblastos, que são as principais células, né, envolvidas na cicatrização e têm por principal função, né, a manutenção da integridade do tecido conjuntivo, pela síntese dos componentes da matriz extracelular. Essa é uma citação do livro de Junqueira e Carneiro, do ano 2004. As fibras de Sharpe são feixes de fibras colágenas, né, que se encontram no periósteo. Elas penetram no tecido ósseo e prendem firmemente o periósteo ao osso. Neste caso, na sua porção profunda, o periósteo ele é mais celular e apresenta, né, células osteoprogenitoras, morfologicamente, né, parecidas com fibroblastos. As células osteoprogenitoras se multiplicam, né, por processo de mitose e vão se diferenciar, dando origem aos osteoblastos, desempenhando, né, no caso, um papel importante tanto no crescimento dos ossos como no processo de reparação de fraturas, né, acidentes e etc., né, onde vem a causar lesões na região do osso. O endósteo, né, no caso, ele é geralmente constituído por uma camada de célula osteogênica, uma camada de diversas células, nesse caso, que são achatadas, né, revestindo as cavidades do osso, né, do osso esponjoso, vou falar mais na frente sobre ele, o canal medular, os canais de Havers e os de Volkmann. As principais funções, né, do endósteo e do periósteo são nada mais do que a nutrição do tecido ósseo e o fornecimento, né, de novos osteoblastos para crescimento e recuperação do osso, né? Como já falado logo há alguns segundos atrás, no caso da restauração e reparação de fraturas. Vamos falar um pouco sobre os tipos de tecidos, o tipo de tecido ósseo, né? Como eu já falei, temos o osso compacto e o osso esponjoso. Eu vou falar algumas características sobre os mesmos. O tecido ósseo compacto, ele é encontrado, né, nas regiões mais periféricas do osso. Ele se caracteriza por possuir uma certa densidade, né, e ser forte. Não apresenta cavidades visíveis. Ele é dotado de diversos canais que servem de espaço, né, para os nervos e os vasos sanguíneos,
Nesse caso, podemos citar como exemplo os canais de Hoffman, canais de Haver. Todavia, né, esse osso ele é desprovido, né, de espaço medular, ou seja, do espaço que comporta a medula, mas ele atua quase que totalmente, né, no processo de diáfise de ossos longos, onde essa diáfise, né, ela é composta é uma estrutura que ela é composta por um osso compacto externamente, né, ao canal medular, como já foi citado. Na periferia, sim, ocorre também na periferia, né, dos curtos e nos chatos, dos ossos, no caso. Com isso, né, são duas camadas, possui duas camadas, né, que as mesmas são denominadas de tábuas interna e interna. Ou seja, ocorre a formação, né, dessas duas camadas. E o tecido ósseo esponjoso, como a gente pode ver aí na gravura, ele se caracteriza por possuir uma série de espaços, né, intercomunicantes, ou seja, espaços que ocorre uma comunicação, se comunicam entre si, e onde dá origem a uma aparência esponjosa desse tecido, né, por isso o nome. Ele possui extensas superfícies medulares, né, esse osso ele é composto por várias trabéculas, que nada mais são do que filamentos cruzados, né, que o mesmo se compõe, ele é composto por uma substância esponjosa, areolar ou reticular, né, no interior dos ossos. Essas trabéculas, elas o deixam, né, o osso esponjoso, no caso, com um aspecto poroso, né, como a gente pode citar como exemplo aquela pedra pome, que já viu, e servindo de espaço para a medula óssea, né, para comportar a medula óssea. Esse tipo ele está presente na área mais profunda, né, da diáfise dos ossos longos, no centro de ossos curtos, e ele serve, né, como um divisor nos ossos chatos entre as tábuas interna e externa, como eu já falei anteriormente. Falando um pouco sobre a classificação do tecido ósseo, né? Ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado tanto como tecido ósseo primário ou imaturo, como secundário ou lamelar. Aqui nesse esquema, né, a gente vê a formação desse tecido, né, a composição. Nós vemos que o tecido primário, ele ocorre a presença, né, de osteócito e de fibras colágenas, não muito densa, né, mas a gente consegue ver. No osso secundário, né, a gente já vê já é composto por lamelas, já é uma estrutura mais densa, e posteriormente a gente vê o osso secundário, né, com duas lamelas, né, superpostas uma por cima da outra, três lamelas e assim sucessivamente, né. Essa gravura representa isso muito bem. Vou falar um pouco sobre esses dois casos, onde o tecido ósseo, né, primário ou imaturo, ele é o primeiro tecido, né, a aparecer na formação óssea. Ele está presente no feto, né, onde posteriormente ele será trocado pelo osso elementar. No calo, ele está presente também no calo ósseo e em algumas doenças ósseas, né. Ele se apresenta por conter fibras colágenas, como eu já expliquei logo, né, no esquema presente, que é onde essas fibras elas estão organizadas, né, em várias direções e elas possuem uma quantidade menor de minerais, né, quando comparado ao tecido ósseo secundário. Já o tecido ósseo secundário ou maduro, ele vai surgir, né, mais adiante em substituição ao tecido ósseo primário, né, predominante em adultos, contendo fibras colágenas, né, mais organizadas em lamelas, as quais vão ficar paralelas umas às outras ou ainda formando camadas concêntricas, né, em torno de canais, que nesse caso são os canais de Haver. As lacunas que apresentam os osteócitos, normalmente, elas vão estar localizadas entre as lamelas, né? Denomina-se de sistema de Haver ou osteon, né? Um cilindro longo que é formado pelo conjunto dessas várias lamelas concêntricas, ou seja, elas têm um centro em comum, ou o mesmo centro, neste caso. Elas vão se apresentar no centro, né? No centro dele, e vamos notar a presença, né, do canal de Haver, no qual vai passar-se vasos, nervos e etc. Cada canal ele possui um sistema de comunicação entre si, né, com a cavidade medular do osso e com a superfície dessa estrutura por meio dos canais de Hoffman, né, os quais eles atravessam as lamelas ósseas. E
Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre o tecido ósseo. Quero agradecer desde já a todos. Aqui estão as referências, né, que nós usamos para pesquisa e elaboração do trabalho. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.